Oi, gente, todo mundo. Vocês viram aí umas provocações iniciais, uns cartazes, umas perguntas sobre esse momento, sobre o que vai vir adiante. E hoje o que está acontecendo aqui é uma série de professores, de servidores, pensando alguma coisa conjunta, oferecendo uma atividade que é interdisciplinar para todos vocês. Motivados aí por esse início, né, de reflexão, a gente quer contar para vocês que o que nos motivou também, a gente estava buscando um tema, né, único, um tema inicial, enquanto a gente conversava lá atrás, todos os professores e tudo. Quando a gente estava pensando nisso, a gente se deu conta que naquela semana tinha saído um vídeo de um ex-aluno nosso, o Nicolas Santana, que está estudando música, sempre tocou, né, sempre apresentou-se muitas vezes no Instituto, e ele nos deu bastante inspiração, a produção dele nos deu bastante inspiração, ela fala sobre esse momento que a gente está vivendo agora, e a gente resolveu partir da produção dele, do vídeo dele, da música dele, né, para fazer essa atividade. Melhor, muito melhor do que ir lá no vídeo do YouTube, que está lá, vocês vão poder acessar, a gente entrou em contato com o próprio, e ele pôde, né, estar aqui conosco agora. Então, Nicolas, você consegue abrir tua câmera aí e falar alguma coisa para aparecer para a galera? Consigo sim. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, antes de mais nada, que legal ter você aqui. A gente obviamente já contou para você já sabe disso tudo que está acontecendo aqui, que a gente optou em ter uma produção sua como motivadora da nossa, né, da nossa atividade, e eu vou agora parar de falar e pedir para você cantar, pedir para você falar sobre, para que a partir daí a gente comece a nossa atividade aqui. Pode ser? Pode sim. Um abraço, brigadão de novo, e estamos aqui, estamos juntos. Obrigado. Primeiramente, olá, para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Santana, professor Flávio aí, todos os demais presentes. Eu estudei no IFRO entre 2016 a 2018, me formei no curso de informática, e hoje curso aqui na UCSAL, na Universidade Católica de Salvador, música. Estou no primeiro semestre aqui, né, me aventurando e passando por esse período junto com todo o Brasil, todo mundo, né? Esse período de pandemia e de quarentena. Então, eu fiz a canção, o nome da canção é Para Todos os Santos, uma inspiração, na verdade é uma súplica, uma oração, para que toda e qualquer representação religiosa nos abençoe, para que a gente consiga passar por esse momento de forma mais calma, esse período que está cheio de tristezas e tudo mais. Ainda que belo amanhã renasça, não poderemos encher as praças para admirar o lindo sol de Oxalá. Ainda que bata a saudade no mar, eu peço calma, Iemanjá, que eu lhe volto a visitar. Ó, Molo, cuide dessas almas que não tiveram sorte e nos ajude a evitar mais mortes, expulsar essa tristeza que está espalhada aqui
essa tristeza que me contamina, branco, negro, pobre, rico, qualquer um. Por isso eu peço muitas forças para algum, para vencermos essa guerra e poder sorrir. Essa é uma oração que eu faço através do canto. Seja Yorubá ou não, eu fiz pra audição de todo santo. Essa é uma oração que eu faço através do canto. Seja Yorubá ou não, eu fiz pra audição de todo santo. E essa é uma oração que eu faço através do canto. Seja Yorubá ou não, eu fiz pra audição de todo santo. Bem, essa canção, ela partiu após, em um dia, essa canção, na verdade, ela foi escrita dia 11 ou dia 12 de abril, né? A gente teve um tempo até preparar tudo certinho. Inspiração veio depois eu ver em um jornal, né? Na verdade, em todos os jornais, só se falava sobre o Covid-19, só se falava sobre a crise que ele instaurou na sociedade, tanto na sociedade no quesito econômico, tanto na sociedade no quesito emocional e também no questão de números de mortes, né? Infelizmente. E como aqui na Bahia, em Salvador, que é o lugar onde eu moro agora, as religiões de matrizes africanas são muito fortes, e eu também sou um admirador dessa religião, apesar de não fazer parte dela. Quis dar representatividade nessa forma na canção. Mas, como o próprio refrão diz, a música é para todo santo ouvir. Todo santo, toda representação de religiosidade, de fé, que nos abençoe nesse momento, que nos dê proteção, que nos ajude a passar por esse momento, porque ele realmente é muito complicado. Eu acredito que a vida após essa pandemia tem que mudar, vai mudar. A gente tem que dar muito valor ao amanhã, ao hoje, e também ao passado. Não esquecer essas mortes que estão acontecendo, é muita tristeza. E eu vou dar aqui uma breve explicaçãozinha do significado da canção, né? Oxalá, na qual eu peço proteção, é o Deus do Sol e da energia da vida. Então, por isso que eu falo na canção sobre ele. Iemanjá é a deusa e a rainha dos mares, próspera de sorte. Omolu, né, é o orixá, Deus responsável pela travessia das almas e o detentor dos conhecimentos da medicina, né? Então, as almas, né, as pessoas que nós perdemos para esse vírus, Omolu está aí, segundo a religião aí de matrizes africanas, religião Yorubá, região do Candomblé. Ele faz a travessia das almas para o pós-vida, né? Ogum é o deus guerreiro, é o que seria o São Jorge, né? Para a religião católica, né? Então, por isso que eu peço que ele nos dê força, nos dê gana, para que a gente passe por esse momento com muita força e muita fé. Valeu? Para todos os santos e para todos ouvirem, se emocionarem. Muito obrigado. Coisa mais linda, né? Esse menino, que riqueza.
Olá, pessoal, morrendo de saudade de todos. E aí, né, onde que a biologia entra nisso tudo, né? Tem tudo a ver. Isso que o Nicolas falou, né, com relação à fé, à religiosidade, né, independente da crença, essas crenças, né, ter essa fé é muito importante para elevar as vibrações, né, nesse momento que a gente está tão necessitado de boas energias. Claro, né, ninguém é insensível a ponto de não de sentir, né, toda essa energia, essa tristeza que está acontecendo no mundo todo, né? Não é local, né? É pandêmico o negócio. Mas mesmo assim, a gente também não pode deixar que isso tome conta do nosso ser, né? A gente passar por essa fase, vai passar, é essencial que a gente tenha, que a gente encontre motivação no interior nosso. E aí, como é que a professora virou o quê agora, né? Virou psicóloga ou o que mais? Eu vou apresentar para vocês uma turminha aqui que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando neste momento. Deixa eu só... uma janela. Este aqui. Essa. E esta. Só me deem um feedback. Estão, assim que conseguirem visualizar, por favor. Ok. Então, pessoal, nós temos aqui o Quarteto da Felicidade. E onde que esse Quarteto da Felicidade se encontra? Dentro da gente, né? Maravilhosamente dentro da gente. E nós temos ali, ó, a serotonina, a ocitocina, a endorfina e a dopamina. Elas não são as únicas, né? Existem outros neurotransmissores, mas já contei para vocês, né, quem são. Mas elas são chamadas, né, denominadas de Quarteto da Felicidade, por realmente promover sensações agradáveis no nosso organismo. E o melhor de tudo é que o nosso corpo ele pode produzir isso, né? Então, assim, a gente não tem que comprar ali na esquina, a gente não tem que gastar dinheiro para estimular a produção disso no nosso organismo, né? Desde que a gente pratique algumas atividades. Mas por que esse quarteto tem relação com a parte biológica? Por quê, amores? Eles são neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? São moléculas químicas que fazem com que um neurônio converse com o outro. Então, assim, um neurônio fala, o outro neurônio tem que receber essa molécula para conseguir ouvir a informação e liberar o que precisa ser liberado naquele momento. Então, é nesse sentido que elas funcionam. E olha só que gracinhas, né? Esses aí é como se fossem os esqueletinhos dessas moléculas biológicas maravilhosas, né? Então, esses aí são as representações, né? A estrutura molecular dessas gracinhas aí, tá? E como é que elas agem, né? Como é que elas atuam, no geral, né? Não só elas, mas todos os outros neurotransmissores. Então, assim, o que acontece? Um neurônio, né, para que desencadeie um impulso nervoso, ele tem que mandar uma informação dele para outro, que vai desencadear numa glândula, num músculo, seja lá o que for, tá? E esses neurônios, eles estão próximos entre si, só que eles não se tocam fisicamente, né? Ó, essa imagem aqui embaixo, a gente tem as terminações nervosas, né? De um axônio e um dendrito aqui, de duas células nervosas, né? Que são vizinhas. E aí esse neurônio aqui tem uma informação que ele quer contar, que ele quer fazer com que este neurônio aqui escute essa informação e mande ela adiante, tá? Então, ele vai fazer a transmissão dessa informação, não é tocando, cutucando o outro neurônio, é liberando uma informação química,
tá? É como se fosse uma cartinha, um e-mail que ele manda lá para o outro neurônio, que vai ter estruturas específicas na sua superfície. Os queridos dos primeiros anos, né? A gente está falando sobre membrana plasmática, que é essa membrana justamente que a gente está enfatizando aqui, e ela vai ter essas proteínas específicas inseridas na superfície da membrana desse neurônio para receber essa informação. Recebida a informação, ele vai fazer com que ela chegue adiante e finalizando a função dessa tal informação. Então, tem muitas informações que são passadas de um neurônio a outro, que é através dessas vesículas de substâncias, de moléculas químicas, né, no caso, esses neurotransmissores, e tem uma outra forma de transmissão do impulso nervoso, que é através de fenômenos físicos, né, de descargas elétricas, que isso a gente vai ver num outro momento. O pessoal do segundo ano, essa informação toda aqui diz respeito ao sistema nervoso, que a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade mais adiante, tá? Mas para o momento é isso que se apresenta. Bem, agora que eu já falei para vocês rapidamente, né, sucintamente, como que a informação passa de um outro e qual que é o objetivo, né, que é de chegar em algum lugar e promover algo, temos aqui, né, algumas dicas, né, comprovadamente efetivas, que meu slide está maiorzinho, não sei se vocês estão enxergando ele bem aqui. Dá para ver, sim. Tá inteiro? Então tá. Então, esses neurotransmissores, né, para que a gente consiga produzir, estimular o nosso organismo a produzi-los, existem algumas dicas, algumas ações que a gente pode executar. Então, por exemplo, ó, a endorfina, né? Olha a feição da endorfina. Eu não vou falar o que ela provoca. Isso vai ficar a cargo de vocês, tá? Onde que ela é produzida, qual que é o efeito que ela causa, mas como a gente estimula a produção desse neurotransmissor, que é um dos componentes do quarteto da felicidade. Você pode gargalhar, né? Dar altas risadas, ou você pode pegar a sua bicicleta e fazer, né, dar uma pedalada, sentir o vento batendo no rosto, né, o sol esquentando a sua pele, ou você pode fazer uma atividade como cardiorrespiratória, como uma corridinha, né? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que esse hormônio aumente na sua circulação sanguínea e vai te promover uma sensação de bem-estar, tá? E como é que acontece? Essas sensações, elas, de alguma forma, né, elas elevam esse bem-estar. E, por exemplo, né, quando a gente vai, na época que a gente está fazendo academia, alguma coisa, às vezes você está sem estímulo, está sem vontade de ir, mas no momento que você chega lá e começa a se exercitar, dali uns minutos você já está com uma boa sensação, né? Você já não tem mais aquela preguiça, aquele desânimo. Então, essas são as dicas para ocorrer a liberação desse neurotransmissor no organismo. O próximo aqui, a gente tem a serotonina. A serotonina, pessoal, a gente pode estimular naturalmente a produção dela através de um banho de sol, né? Lá, né? Claro que você não vai ao meio-dia, né? Fazer isso, mas nos horários mais adequados para tomar banho de sol. O sol é vida, né? Até o Nicolas colocou isso na música dele, né? Explicando, né? Sobre o orixá. Ou ainda você pode realizar meditação, né? Que a gente tem aqui uma pessoa meditando. Essa meditação pode ser também uma forma de oração, uma forma de você se desligar do mundo, né, do externo, e olhar para si, sentir, né, o que realmente tem dentro de você, ou ouvir uma boa música, né?
Então, uma música, né, embora, né, olha a experiência que a gente teve agorinha, né, uma melodia tão gostosa, uma voz tão suave, né, que entrou nos nossos ouvidos aí, e tenho certeza que todo mundo que ouviu teve uma boa sensação, né, parece que percorre, né, o nosso organismo. E isso tudo é o quê? É uma forma de liberar esse neurotransmissor no nosso organismo, tá? E aí nós temos a dopamina. Olha só a dopamina, a cara da confiança. Então, pessoal, a dopamina a gente também consegue liberar no nosso organismo naturalmente através de atividades físicas, né, de algum exercício físico. A gente observa aqui, ó, que essa mulher, ela está realizando uma atividade, digamos, simples, né, de ser executada, mas que vai promover um efeito, uma sensação de satisfação, né, no organismo dela. Podemos nos alimentar de alimentos que tenham os precursores para produzir a dopamina, né, que são alimentos que estão dentro desses grupos aqui, né, peixes, óleos vegetais, no caso, azeites, castanhas, e entre outras coisas. E uma outra característica, né, uma outra prática que a gente pode fazer é estabelecer uma meta. Claro que você não vai colocar assim, minha meta é ser milionário. Então, talvez, né, você não consiga ser milionário imediatamente. Mas, por exemplo, uma meta. Minha meta hoje é arrumar a minha gaveta, né, de camiseta. Né? Eu vou tirar o que eu ainda continuo usando, vou descartar para doar o que não me serve mais e tudo mais. Então, faça, tenha como objetivos que você consiga atingir num curto período de tempo que não sejam tão complexos. Isso traz uma sensação boa, né? Eu agora, nesse período, eu tinha um quarto ali que estava parecendo que passou um tornado dentro, né? Aí chegou um momento, falei, não, eu vou. Falei, sou capaz, eu vou arrumar esse quarto. Então, assim, no final daquilo tudo, parece uma bobagem, mas me trouxe uma satisfação muito grande, né? E olha só, né? Quem diria? Mas é assim. E aqui nós temos a ocitocina, tá? Olha só a carinha da ocitocina, né? É a cara do amor, olha só que lindeza. Então, pessoal, uma das formas de ocorrer a produção natural disso no nosso organismo é através de um abraço demorado. Nesse período de isolamento, a gente não está podendo é ótimo, né? Nós não podemos nos encontrar com os nossos amigos tão queridos, né, com os nossos parentes tão amados, por conta do isolamento social, mas dentro da nossa casa, né, nós temos os nossos familiares, a gente tem os nossos cachorros, que são os nossos familiares de quatro patas. Então, assim, dá um abraço gostoso, demorado, sente o abraço, né, sente a pessoa, sente o calor, sente a energia, sente o cachorro, né, que te ama tanto, sente a lambida que ele der em você. Ou você pode ir para o seu quintal, junto com o seu doguinho ou não, e ficar lá relaxando, refestelado no sol. Ou ainda, né, pendura a rede lá na área da sua casa e fica vendo lá as nuvens, ou esse céu azul maravilhoso nessa época que a gente tem agora, que não tem nenhuma nuvenzinha para encobrir esse céu tão azul, né? Esse céu de Rondônia, que é maravilhoso, tá? Então, pessoal, essas são algumas dicas, né? Algumas sugestões para que ocorra a liberação desses hormônios, né? Ou, no caso, desses neurotransmissores no organismo, né? E lembrando sempre que a sensação de bem-estar, ela não está nas coisas, elas estão dentro da gente, né? E cabe a gente ter a capacidade, né, a iniciativa de querer fazer com que elas sejam produzidas e sentir essa ação tão benéfica, né? E pensando em tudo isso, né, que a força esteja com vocês, que
essa capacidade, né, de sentir, de bem-estar, está somente dentro da gente, em lugar nenhum mais, né? Não adianta eu querer atribuir a minha felicidade à minha garrafa de água ou ao meu café. Vocês sabem que eu amo um cafezinho, mas a felicidade, sensação está onde? Eu tenho que procurar ela dentro de mim. E essa é uma das formas que a gente consegue fazer, né, o nosso organismo a produzir essas substâncias para que a gente sinta uma sensação de bem-estar, né? Agora, vocês têm que ficar atentos, né, conforme a atividade que a gente vai solicitar de vocês logo mais, que eu quero que vocês se atentem. Onde que esse quarteto da felicidade é produzido, em que parte do nosso corpo, e que locais elas vão atuar, tá? E além disso, né, como que elas são recebidas nesses locais, através de que estruturas que nós temos nas nossas células, tá bom? Beijoca para vocês, e eu passo a fala para o próximo colega aí. Que sou eu. Tudo bom? Eu de novo. Galera, é o seguinte, eu não vou projetar nada. Não vai ter PowerPoint. Eu fiz um texto que eu vou ler, fazer alguns comentáriozinhos sobre ele. E ele propõe uma visão disso tudo que o Nicolas canta na música, de boa parte do que a Angélica traz na fala dela, propõe essa reflexão. E o meu ponto de partida é o corpo, o nosso corpo. E o corpo em movimento, muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Então vamos lá. Eu vou disponibilizar junto com essa atividade, quando a gente botar esse vídeo aí para vocês, se vocês quiserem acesso ao texto, eu vou deixar um PDF do texto também, mas eu não vou projetar ele aqui agora. Eu vou ler. Ó, meu filho ali atrás, ó. Dá um oi para ele. 18 de março, 18 de abril, 18 de maio, só aí foram 2 meses, e hoje 29 de maio, mais 11 dias, são 71 dias. 71 dias de uma rotina alterada, não apenas pela ausência de aulas presenciais, mas a cidade, a sociedade, está bem diferente. Usamos máscaras, saímos menos, e quanto menos, melhor. Inicio minha fala com algumas perguntas referentes ao nosso corpo, ao meu corpo, ao seu corpo. O corpo, como concebíamos antes, é o mesmo agora? Para quem treinava um esporte competitivo, e nenhuma competição vai ter, né, nesse ano, basta se contentar com o histórico de atleta? As relações estéticas que passam muito pelo crivo do outro, né, do olhar do público na rua, na balada, na escola, essas relações estéticas são as mesmas agora? Olha como ele é forte, bonito, sarado. Olha como ela é magra, bonita, sarada. Isso faz sentido nesse momento e nessa nova concepção? O que faz sentido hoje? Eu estou tomando as decisões certas no que diz respeito ao meu corpo? Eu estou mantendo a atividade física adequada para minimizar as consequências desse período? Isso inclui uma musculatura mínima para se manter um corpo funcional, mas também fala sobre as ações do nosso corpo. Fala sobre o deslocamento do nosso corpo no espaço, nas ruas, na cidade. O nosso corpo deve se deslocar menos para que tenhamos mais chance de permanecermos saudáveis. Eu estou conseguindo fazer isso? Essa demanda me gera alguma coisa? Me gera ansiedade? Como eu lido com essa ansiedade? Como eu lido com o meu corpo quando ele não pode fazer o que normalmente ele fazia? Eu retorno à questão inicial, a primeira que eu li lá em cima. Eu estou tomando as decisões certas no que diz respeito ao meu corpo? Eu estou repensando os valores que um corpo exerce e que representa na sociedade? Se tudo isso acabasse amanhã, acabou. Sábado, amanhã, acabou. Eu terei mudado a minha maneira de encarar o meu corpo e o corpo dos outros na sociedade? Mudou alguma coisa nessa percepção? E se não acabar tão cedo? E se permanecer por muito tempo? Eu terei aprendido algo?
Terei iniciado uma evolução na maneira como eu encaro o corpo, performance, estética, funções básicas, prazeres que sentimos no corpo. Eu, ouvindo a Angélica agora, eu relaciono com isso aqui. O exemplo de prazer corporal que eu botei é o vento agradável batendo na cara quando a gente faz uma caminhada no final da tarde. E especificamente eu gosto de fazer uma pedaladinha aqui pelo centro, perto de onde eu moro, às vezes eu vou lá para cima, porque o clima de Vilhena no final da tarde, no começo da noite, é muito gostoso. E é prazer, é corporal. O vento que bate na minha cara, assim, muda a minha relação. E aí eu me identifico completamente com essa, né? Eu não penso na hora, na liberação de substâncias, mas eu tenho a clareza de que está acontecendo coisa legal no meu corpo nessa hora. E tem conversa com o que a Angélica acabou de dizer pra gente. Eu terei, pelo simples fato de estar pensando muito sobre isso e de estar me esforçando para incluir esses hábitos, desculpa, eu terei, né? Eu tinha perguntado lá atrás se a gente teria aprendido alguma coisa. E aqui eu estou respondendo. Eu terei. Pelo simples fato de estar pensando muito sobre isso e de estar me esforçando para incluir hábitos e consciência sobre tudo isso nos meus dias e nos meus gestos corporais. O meu convite é a gente pensar junto sobre isso, a partir de agora, né? E aí, no final desse videozinho, vocês vão ver as formas de entrega, as formas de possibilidade, mas a minha proposta é essa daqui. Essa reflexão a respeito de nós, do nosso corpo, das nossas escolhas. Muito bem? Beijo para todos. Passo a bola para Oswaldo. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos que estão aqui participando. É desafiador, a partir de um tema geral, desenvolver algo específico, como, por exemplo, filosofia. Será que é possível relacionar o que nós estamos conversando aqui com uma matéria teórica como a filosofia? O Nicolas veio aqui, conversou com a gente, mas a obra dele já tem vida própria. Já está lá postada no YouTube e tem esse seguinte título: Para Todos os Santos. E como que a gente pode entender uma obra de arte? Como a gente pode entender uma produção artística? Será que ele está falando dos sentimentos dele? Será que ele está definindo um tema? Será que ele está definindo para a gente falar como vai ser a vida depois de 2020? Bom, não cabe uma resposta objetiva aqui. Mas, de qualquer modo, é desafiador tentar pensar como será. Entendendo que o tema aqui que nós estamos tratando é a vida pós 2020, como seria possível relacionar uma ementa muito específica de uma matéria, como a filosofia, com esse assunto? Olha lá o que aparece na ementa de filosofia. História da filosofia, principais autores e seus pensamentos. Como que a gente poderia relacionar isso com o gatilho dessa conversa, que é uma música de um artista? Será que é possível? E, por incrível que pareça, é possível. Tem um texto do Platão que comenta que os poetas eles estão 2 níveis separados da realidade. Porque o Platão acredita que o nosso mundo é uma cópia do mundo real, do mundo ideal. A arte é um segundo nível dessa cópia. E estaria 2 níveis separados da realidade. Então, para o Platão, o artista não tem moral para falar alguma coisa sobre a realidade, porque quando ele está falando igual o Homero, ele está falando sobre guerra. Homero não é um guerreiro. Ele é um poeta falando sobre guerra. Pegando o exemplo aqui do Nicolas, o Nicolas ele é um artista, mas ele é um especialista sobre como vai ser a vida? Essa seria a pergunta do Platão, não que eu esteja concordando com Platão. Até porque outro filósofo, o Aristóteles, na obra Poética, acredita, como vocês podem ler com calma,
basta vocês depois colocarem uma pausa e ler com calma os textos que eu estou mostrando aqui. O Aristóteles, ele acredita que o artista ele tem mais conhecimento e mais reflexão sobre o mundo do que o próprio historiador. Então, temos aqui dois filósofos que têm opiniões muito diferentes sobre o papel de um artista para falar sobre a realidade. E lembrando vocês, gente, que isso está na ementa de uma disciplina. Algo muito específico pode ser trabalhado de maneira interdisciplinar. A partir de uma obra de arte, a gente pode falar sobre filosofia, a gente pode falar sobre biologia, sobre cuidados do corpo, sobre sociologia, e isso é maravilhoso. E estamos aqui explorando essa possibilidade junto com vocês, e depois a Rosa vai dar mais detalhes de como a gente vai pedir uma atividade interdisciplinar sobre o que nós estamos fazendo. A gente vai pedir uma espécie de um telejornal, e a matéria de filosofia é essa que eu apresentei para vocês. Refletir sobre a arte, o quanto a arte pode falar sobre a realidade. Eu, na verdade, eu sou professor de duas disciplinas aqui nesse contexto que nós estamos falando, né? Filosofia e organização para a prática profissional e pesquisa. Teria muita coisa para falar também sobre como muda a relação com as profissões depois disso tudo. Mas eu preferi fazer uma apresentação mais breve para que a gente ouça outras propostas de outros professores. Então, eu encerro aqui a minha fala e passo para o próximo. Agora é o Ricardo, certo? Ok, eu estava procurando aqui quem era o próximo. Sou eu. Deixa eu botar aqui. Deixa eu cronometrar um minutinho só, gente. Desculpa aí o atraso. É o seguinte. Cronometra aí para mim, Oswaldo, por favor, tá? Me ajuda aí. Tranquilo. Tá joia. Se a gente pensar na música em si, ela proporciona vários tipos de interpretação, que isso por si só já é interessante, uma relação interdisciplinar que, como eu já havia falado antes, é uma relação de interseção, onde essas disciplinas conseguem dialogar entre si. E a música por si só, ela traz isso. Uma coisa que me chama muita atenção nessa música, e aí puxando um pouco na matéria também do Oswaldo, de OPP, que trabalha com projetos, trabalha com pesquisa, o refinamento de uma pesquisa a respeito dos símbolos e significados que essa música pode trazer. Isso por si só já é um ponto extremamente interessante. Botando uma diferença muito grande, colocando a diferença muito grande entre pesquisa e um levantamento que você faz para algumas coisas. O que se tem é uma pesquisa mais aprofundada, ou seja, onde esses santos iriam encaixar melhor, qual o significado, as simbologias que eles representam. Isso para a sociologia é extremamente importante, principalmente para os alunos do primeiro ano, onde estuda mais a antropologia, que é a parte das ciências sociais que é mais dedicada à questão da cultura. A minha proposta, ela se fundamenta em pegar essa música, principalmente os aspectos religiosos que ela traz, dessa simbologia religiosa, desses símbolos, e fazer um levantamento desses santos de matriz africana e fazer essa correlação, por vezes, com os santos da Igreja Católica, e quando não tiver uma relação tão direta, ou caso não se encontre, trazer essas explicações. Por que esses santos estão representados nessa música? Isso se faz muito importante porque cria um laço de interpretação. E mais do que a interpretação, é o conhecimento dessas várias diferenças, dessas singularidades. Porque o preconceito, ele é um conceito, como dizia Voltaire, que deixou de ser submetido à razão. Quando a gente consegue quebrar essa barreira do preconceito e criar esse entendimento mais amplo do ser humano, das suas representações, o respeito pleno à sua liberdade de expressão da sua religiosidade, a gente consegue ter um mundo um pouco mais harmônico, mais compreensivo
mais tolerante. E essa música, além de ser uma oração, uma prece, que fala de um processo complicado que nós estamos vivendo, ele traz um quê de esperança? Que através da religiosidade, através da fé, através da crença do mundo e dos seres humanos. Então, minha proposta é essa: pegar essa música e fazer uma interpretação dessas palavras que aparecem, dessa linguagem urubá que nos apresenta. O que seria essa linguagem? O que seria essa forma de expressão urubá? É uma língua? É uma expressão? É uma... Enfim, trazer esses significados para o nosso entendimento, porque aí a situação da sociologia se torna mais plena quando a gente tem acesso a essas informações e esses conhecimentos. Era basicamente isso, uma fala muito rápida. Eu não queria alongar, porque no segundo ano a gente trabalha mais sociologia e no terceiro a ciência política, e essa música também trabalha com aspectos sociológicos e da política, mas a gente vai ficar mais restrito ao campo da cultura, da antropologia. Era isso. Câmbio, desligo, rosa. Obrigado. Obrigado, Nicolas. Obrigada. Olá. Eu vou dar sequência aqui no que eu escrevi por causa do tempo também. Aí, de repente, se eu ficar olhando, né, mais aqui na folha por causa disso. Então, nós vimos que o egresso, né, o Nicolas Santana, ele compôs e também interpretou para nós, ele cantou para nós também a música Para Todos os Santos. Então, por meio da canção, o compositor, ele permite olhares atentos à gravidade decorrente da Covid-19. Ele faz uma oração para todos nós e traz, né, uma reflexão. Ao mesmo tempo, ele transmite calma, ele transmite paz, conforto e, como o próprio Nicolas falou, proteção. E sabemos que, como seres humanos, né, nós somos, né, seres sociais e utilizamos diversas formas de linguagem com o intuito de estabelecermos a interação. É importante entendermos que, durante o ato da comunicação, há 6 elementos envolvidos, segundo, né, o linguista Jacobson. Esses elementos são: nós temos, então, um remetente, que é o emissor, nós temos um destinatário, que é o receptor. Eles usam uma mensagem por meio de um contexto, usam, né, a mensagem, utilizam um contexto por meio de um canal e utilizam códigos. Vocês viram que todos os servidores, os professores, a Clara também que falou conosco, o Nicolas, eles utilizaram esses elementos comunicativos. Então, tratam-se de elementos fundamentais para a comunicação. Todo ato comunicativo ele é permeado de intenções. A letra que o Nicolas escreveu tem uma intenção. Na fala da professora Angélica, do Flávio, do Oswaldo, da Clara, o Ricardo, todos eles, né, com a intenção. Então, logo, há a existência de sentidos e finalidades. Dessa forma, surgem também as funções da linguagem, e elas são classificadas, ou elas serão classificadas, conforme a ênfase atribuída a cada um desses elementos da comunicação. Então, se nós tivermos ênfase no remetente, função emotiva, ênfase no destinatário, a função apelativa, ênfase na mensagem, a função poética, ênfase no contexto, a referencial, ênfase no canal, a função fática, ênfase no código, a função metalinguística. Então, a função de vocês é que vocês pesquisem sobre esses elementos da comunicação e que vocês também pesquisem a respeito de cada uma dessas funções. E eu vou disponibilizar, junto à atividade, alguns slides para esclarecimentos e também estarei ali conversando com vocês a respeito dos elementos da comunicação e as funções da linguagem. E vamos ali, né, também aproveitar a questão da música, né, do Nicolas ou qualquer outra música como uma cura fundamental para elevar a nossa alma. Cláudio? Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Eu gostaria de parabenizar o Nicolas pela canção, saudade de você no IFRO. O que eu trouxe aqui, eu agradecer as reflexões que vocês trouxeram, né, que todo o grupo trouxe. Eu trouxe para a gente refletir um pouco, eu vou apresentar
um slide aqui. Na verdade, trata-se de uma nota técnica que foi elaborada pelo Todos pela Educação. Não tem a intenção aqui de falar de organização não governamental, porque a gente conhece o pano de fundo que tem, mas mostrar. Vocês estão vendo? Só falam que sim. Sim. E essa nota técnica, ela mostra o retorno às aulas presenciais no contexto da pandemia da Covid-19. Eu trabalho no Departamento de Apoio ao Ensino, né, junto com a Clara, que mostrou as reflexões no início. Então, essa organização, Todos pela Educação, só para a gente iniciar e contextualizar a fala dentro desse contexto, é uma organização da sociedade civil, né, sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 2006 e desenvolve ações visando ampliar o senso de urgência para a necessidade de mudança na educação. E ela trouxe esse ano essa nota técnica baseada em discussões de outros países que já passaram por situações similares à nossa, né, ou por outras epidemias, ou por guerras. Nós estamos vendo o texto, só a sua tela. Sério? Algumas vezes em outras reuniões, cancela o compartilhamento da tela e faz de novo. Na segunda vez, normalmente dá certo. E é bom compartilhar a tela única. Tá. Tela inteira, né? Isso. Agora foi. Agora sim. Tá. E aí, o que essa nota técnica traz? Então, ela foi feita com base nas experiências de outros países que passaram por situações semelhantes à nossa. Mas, o que eu quero trazer aqui são as 3 mensagens principais que essa nota técnica traz para a gente refletir do retorno das nossas atividades, né, nas atividades presenciais. Então, as escolas irão se deparar com desafios que só poderão ser enfrentados com apoio de outras áreas. Fala aqui nessa nota técnica que precisa de um esforço amplamente intersetorial, que vai envolver especialmente as áreas de educação, da saúde e da assistência social, porque pela experiência e estudos que se tem feito em outros países, vai ter um impacto emocional nos alunos e nos profissionais. Então, o cuidado que se deve ter com relação a essas questões deve haver ações planejadas com relação a isso. Também o texto fala da questão do abandono. A gente sabe que a questão do abandono e evasão escolar, ela já é uma situação que há vários motivadores para o abandono e a evasão escolar, né? Diversas causas. Então, pode ser que essa situação do abandono escolar, segundo os estudos, ela venha ficar mais evidente nesse período. E precisa se fazer um trabalho com relação a isso. E nessa nota vem apresentando algumas sugestões de como proceder com relação a isso, que essa nota pode ficar disponibilizada depois para vocês lerem. A mensagem 2 que esse documento passa é que não será uma retomada de onde paramos, porque o retorno vai exigir um plano de ações. Então, não é retornar como se fosse retornar das férias. E aí o documento vem trazendo retorno gradual com precauções, aí vem apontando alguns protocolos de saúde, né, cuidados que deve-se ter no retorno dessas atividades. Essas iniciativas precisam ser formuladas e implementadas, né, porque é uma situação inédita no nosso cenário mundial e vai depender de grande cooperação entre esses órgãos. E aí o documento vem apontando alguns protocolos, né, que não vou falar desses protocolos, porque pela questão do tempo, então, mas vai ser necessário pensar cuidadosamente, né, um plano do ponto de vista sanitário, uma vez que as escolas, elas vão retornar ainda em meio a preocupações quanto à pandemia. O cumprimento da carga horária, que foi flexibilizada a questão dos 200 dias, então, planejar de que forma vai se organizar essa questão da carga horária, com reorganização do calendário. Uma outra questão, avaliação diagnóstica de recuperação, porque a gente sabe do impacto que causa, e as pesquisas indicam que mesmo com ações de ensino remoto bem estruturadas,
A suspensão das aulas presenciais deverá criar lacunas significativas no aprendizado, especialmente daqueles alunos em situação de vulnerabilidade. Então, o documento traz que precisa estabelecer algumas estratégias com relação à questão da recuperação, de uma avaliação diagnóstica para esses alunos, programas intensivos de recuperação orientados por avaliação. A comunicação frequente com os pais e responsáveis também, né, é crucial no retorno às aulas presenciais. Esse fortalecimento da comunicação entre família e escola, a articulação das instituições locais, contextualização das ações no nível da escola, e o documento finaliza com a última mensagem, que tudo isso que a gente está passando, que vem enfrentando, né, as respostas a esse momento atual, pode dar impulso a mudanças positivas, né, e duradouras nos sistemas educacionais. Por exemplo, essa questão do atendimento intersetorial, como um esforço perene, não como um caráter emergencial agora, mas constante. A institucionalização de política de recuperação de aprendizagem, né? Porque a gente sabe que em condições normais há uma certa defasagem e as aprendizagens, o conhecimento é diferente em cada aluno, né? Então, isso já é um desafio enfrentado pela instituição. E essas iniciativas de recuperação implementadas como resultado dessas respostas aí, pode ser alguma coisa que incorpore questões políticas de educação, né? E também a questão do fortalecimento da relação família-escola, esse atual contexto também traz chance de se dar início a uma cultura de diálogo e parceria com a escola. E o documento finaliza com a tecnologia como aliada contínua, porque assim, nunca se usou tanta tecnologia como nesse momento, não? Então, quando as aulas presenciais retornarem, então é provável haver disposição e abertura por parte de toda a comunidade escolar para introduzir de vez a tecnologia como instrumento pedagógico. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse documento traz bastante reflexões que a gente pode levar para a retomada e das nossas ações no retorno das aulas. Agora eu gostaria de convidar a professora Rosa, que a professora Rosa ela vai falar como que vai ser esse procedimento avaliativo com relação a tudo que vocês viram hoje. Certo, Cláudia, muito obrigada. Então, a nossa proposta ali a devolutiva de vocês, eu vou pedir para que os outros professores também colaborem, ajudem, nós vamos solicitar, o professor Oswaldo já adiantou, um jornal, ou um telejornal, a gravação de um telejornal ou jornal. E, para isso, vocês terão um momento, né, uma fala com algum jornalista, uma jornalista, explicando ali maiores detalhes sobre como organizar esse jornal, como organizar o roteiro, como serão, né, as reportagens. Então, as reportagens vocês irão basear, né, no que os professores aqui exploraram, e serão, né, várias reportagens. Vocês poderão também utilizar os familiares de vocês para que eles ali interajam, que eles façam também, né, alguma gravação. E eu peço para que algum outro professor aí auxilie também, por favor. Bom, essa é uma proposta que vai valer para todas as matérias, né? E aí esse jornal que o estudante vai fazer, que inclusive pode ser em grupo, desde que os estudantes não se encontrem presencialmente para fazer, eles gravem trechos e enviem uns para os outros. A ideia é dialogar com o conteúdo que foi exposto aqui e em forma de reportagens. Então, a reportagem do cuidado com o corpo. Aí tem o Flávio aqui para servir de apoio, para inspirar. Inclusive, pode mencionar trechos do que foi falado com o Flávio, pode mencionar trechos de pesquisa sobre isso. E é uma ideia assim. E me coloco à total disposição para que entre em contato, né? Tá com uma ideia depois e quer fazer, me escreve no e-mail, no WhatsApp. Então, assim, ajudo na construção disso aí também. É o que a gente está pensando agora.
E esse esforço conjunto que nós estamos fazendo, que tem um embasamento que a Cláudia apresentou para nós, esse esforço conjunto é para que diminua o número de atividades que os estudantes têm que fazer. Essa aqui não é uma proposta para ser mais uma atividade, não. É para ser uma atividade que substitua lições isoladas das várias matérias. A gente conseguiu reunir aqui professores de biologia, educação física, sociologia, filosofia, língua portuguesa, reflexões pedagógicas, todos em torno de um tema. E tudo isso é para que o estudante não tenha que fazer 1, 2, 3, 4, 5 trabalhos. Vai ser um trabalho interdisciplinar, assim como foi a nossa atividade aqui. Foi uma atividade interdisciplinar para diminuir a quantidade de tarefas dos alunos, para eles concentrarem força e foco para as atividades, e com isso você tem um conhecimento que não é isolado, que ele não está disperso, é um conhecimento multifacetado. E, bom, essa seria a minha fala sobre a nossa proposta. Eu penso em praticamente encerrar a nossa atividade, porque ela tem o objetivo também de não se alongar. E eu abro a fala, no caso de alguém querer finalizar, ou colocar algum enfoque que não foi colocado, mas também pensando já no encerramento da atividade. Só queria mandar meu obrigado para todo mundo, meu obrigado para o Nicolas, bom trabalho para os alunos que forem trabalhar em cima disso aqui, e estamos aí, é o primeiro, vai rolar legal, e a gente também quer ouvir vocês, o que vocês estão sabendo, fazendo, sentindo e tal, para a gente, de repente, transformar isso numa prática, agregar mais professores, agregar mais temas, vocês trazerem temas para a gente. Imagina que legal, vocês trazerem uma temática que todos os professores se esforçam para aportar o seu conhecimento, e aí a gente percebe que qualquer tema, na verdade, pode ser observado de vários pontos de vista. Então, é uma ideia que a gente está tendo e precisa da colaboração de vocês, né? Da participação de vocês, da interatividade. Só isso, beijo para todo mundo, obrigado, gente, que está aqui comigo, e nos falamos. Beijão. Valeu, pessoal. Muito obrigado também pelo convite. Fico muito feliz de revê-los. Já conhecia a grande maioria. E muito feliz de estar participando novamente aí, pelo menos um pouquinho aí do IFRO, né? Que vai ficar sempre no meu coração e na minha história. Muito obrigado, viu? Bom, gente, eu vou encerrar a gravação. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima.